Começando agora o nosso Impactados Cast. Que alegria, que projeto especial. Eu tô aqui com muita gente boa que de fato faz parte da minha vida, da nossa igreja, e hoje vai com certeza agregar demais para você, para tua casa, será muito abençoador. Está comigo aqui a pastora Cecília Lima, bispa Cecília Lima, pastor Alain, pastor Pedro Carvalho, e eu creio que será uma grande bênção. Começar aqui com a bispa Cecília, trazendo uma palavrinha aqui de saudação pra gente, tá igual a Assembleia de Deus, né? Uma saudação poderosa para a sua vida. Ela tá rouca, ela falou muito nesse final de semana, deu muito grito de glória a Deus. Fala aí, amor. Aleluia. Oi, gente, tudo bem? Vamos começar agora mais um Impactados Cast. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante esse tempo. A gente vai conversar sobre vários assuntos. E o primeiro tema é muito legal. É como começou a igreja Impactados. Então, assim, a gente está aqui com os precursores, né? Faltando pastor Ayla, pastor Estela também. A Pra gente pastoralha tá aqui escondida, em algum lugar. tá aqui no cantinho, né, pra gente contar e como foi especial esse momento, né? Que pra gente chegar onde a gente está, a gente passamos por alguns momentos, por algumas coisinhas, mas você vai ficar sabendo tudo aqui, tá bom? Fala aí, pastor Alain. Cara, eu fico muito feliz pelo convite, assim, muito nervoso também. De participar de mais uma Não empreitada. dormiu esses dias, não? Foi? Desde quarta-feira, quando o senhor me ligou. Sem conseguir dormir direito, mas muito honrado por participar de mais um projeto. Sei que esse podcast vai agregar muito na vida das Amém. pessoas. Nós vamos rir bastante aqui, porque tem muita história que a gente já viveu. E é isso, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Pastor Pedro. Agradeço a oportunidade. Gente, eu estou muito animado aqui porque é todo o início, né? Tudo que é novo traz assim uma expectativa muito grande para nós. E estar aqui já é uma grande expectativa, né? Porque a gente já relembra de tantas coisas, passa um filme, né, na nossa mente, tantas experiências engraçadas, boas, difíceis e de muitas pressões. Mas eu creio que vai ser muito edificante. Espero que Deus possa trazer para você algo novo. O começo é muito bom, né? É sempre começar, é muito especial, igual você falou, gera muita expectativa sobre aquilo que vai vir, sobre aquilo que vai acontecer. Então é fundamental valorizar o início, né? Valorizar o começo. E vamos lá já começar o assunto do nosso podcast. Foi tão especial ver nesses anos, né? Nesses 6 anos e meio de igreja, tudo que Deus ele fez, o que Deus tem realizado. Igual você falou muito bem, passa um filme na cabeça, né? É um filme de como Deus ele realizou o sonho do coração de Deus, que tornou-se uma realidade. E com certeza agora tem muita gente, tem centenas de pessoas que são membros da nossa igreja local que não sabem da história, que não sabem como tudo começou de fato, né? Aonde começou, como foi. Então assim, só para quem está em casa entender, a igreja começou assim, da forma que está aqui, lá em casa, na sala de casa, em uma reunião assim, em momentos de leitura bíblica, devocional, busca em Deus, momentos de muita conversa sobre o sonho, sobre a visão, sobre a missão, sobre fundamentos da igreja, aquilo que nós acreditamos. Então, gente, me conta aí, pode começar, quem quiser, me conta aí, o início de tudo. Quais foram, assim, os questionamentos, as dúvidas, os sentimentos, as emoções, como foi na cabeça de vocês essa igreja, que hoje é uma igreja relevante, que hoje é uma igreja que tem sido um instrumento de Deus para abençoar gerações, tantas pessoas, mas como que foi no início para vocês isso, acreditar neste sonho que veio do coração de Deus, como queimou isso no coração de vocês? Conta aí. Pode falar primeiro. Pode falar? Cara, assim, é muito forte isso, né? É muito forte relembrar desse início, porque eu sempre falo e na verdade eu tenho aprendido, né? Que o maior inimigo da nossa visão é a nossa vista, né? Porque a vista ela só enxerga aquilo que é natural, mas a visão que foi transmitida para nós,
eu creio que foi isso que realmente nos impulsionou de verdade. Porque quando você começa algo que está extremamente tudo bem definido, tudo muito pronto, tudo bem elaborado, financeiramente as coisas todas resolvidas, é um pouco diferente, né? Mas quando você tem apenas assim um sonho, né? E a gente sempre viu isso em você, bispo, né? Sempre a gente enxergou isso, a gente viu esse desejo ardente de edificar algo que fosse diferente, Amém. né? Isso foi muito claro para nós. Então, eu acho que no momento das grandes dúvidas ali no início, né? Que é natural, que é normal, até porque a gente sempre escutava muitos questionamentos, né? Porque, na verdade, a fé é isso. Para quem está em casa entender, a fé não é a ausência da dúvida. A fé é a presença constante da crença. Pode ter dúvida, mas a crença é maior. Exatamente. Que isso, Tem que ter coragem, é isso, tá é isso. demais. O cara internacional agora, né? O cara tá muito internacional. Mas basicamente, cara, isso foi muito forte, porque quando eu ouvi de algumas pessoas até importantes, né? Que assim achavam que a gente que talvez não iria acontecer o que aconteceu, Sim. né? Que tinha que ter Sem muita dúvida. cautela, muito cuidado, que não era assim, né? Edificar uma igreja era algo muito muito difícil, porque tem um mundo espiritual. A gente ouviu de tudo, né? Mas assim, eu olhava para o bispo, né? Um garoto, né? A gente ali naquela empolgação, muita empolgação. Vamos pra cima. Vamos para cima, né? Mas na prática, né? Quando você vai para a prática, né? Para o confronto real do dia a dia, você vê que não é bem daquela forma. Mas você sempre se manteve firme, né? Na visão, na certeza. E eu creio que isso foi assim um fator muito relevante para nós permanecermos. Constância, né? A constância, O o foco. Ronaldo, ele tem algo que eu falo que a certeza dele é tanta certeza, é absoluta, que acaba nos convencendo mesmo do propósito, da missão e que tem nos feito viver tantas coisas, né? Essa certeza. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso, que tudo que o Rinaldo falou até hoje se cumpriu. Ele falava, vai ser assim, vai acontecer desse jeito. E tudo tem se cumprido, né? Tudo a gente tem visto se cumprir. Não, hoje, por estar mais perto, por acompanhar de perto, a gente vê que ele é muito visionário. Ele é um Extremamente. consenso. Mas lá no começo, eu achava que ele era meio maluco. Porque ele, não pela ideia, não pelo que a gente queria construir, mas pelos prazos. Mas a linha é muito tênue, você sabe, né? Do visionário e do louco, né? A linha é muito fina. Pelos Coisa prazos. estranha. Não, daqui tantos anos nós vamos estar assim, daqui tantos anos nós vamos estar assim. Eu parava para pensar, cara, não dá, a conta não fecha. Esse prazo é muito pouco. Não tem recurso. É muito não tem pequeno. capital. Dá para fazer, vamos, quando a gente tiver velho, vamos ver o negócio edificado. Mas o massa de tudo que a gente viveu, é que é igual você falou. As datas que ele programou, tudo bateu. E hoje a gente acompanha, a gente vê que isso é ter visão. Mas lá no começo, como o Pedro falou, não tinha nada. A gente fazia um culto. Não tinha membros, não tinha recurso financeiro, não tinha ajuda de patrocinador, não tinha nada. Só tinha o sonho e a visão. Era muito complexo. Você sonhava assim, cara, 10 anos é pouca coisa. Pra estar desse jeito, era uma coisa desafiadora. E hoje a gente com 6 anos vivendo o que a gente tem vivido, né? É sobrenatural. Mas assim, é importante até mencionar isso para quem está em casa, porque quando a gente começou a igreja, quando a igreja nasceu, porque ninguém abre igreja, né? Sim. A igreja nasce. Né? Quando a igreja nasceu, quando a igreja Impactados nasceu, ela nasceu sem recursos. Nenhum, zero. Porque alguém pode falar, não, tinha uma igreja atrás, uma igreja mãe bancando, Sem tinha recursos, investimento de sem fora. membros. Exatamente. Tinha ninguém. Então, assim, era a gente. A igreja começou com a gente lá na sala, orando, falando, Deus, faz. O Senhor deu a palavra, deu o sonho, deu a visão, então realize, concretize, né? Então, assim, é tão importante mencionar que eu me lembro, assim, dos primeiros cultos da igreja. Quando a gente alugou um prédio. Vocês lembram como foi o aluguel daquele prédio, o primeiro prédio da igreja? Completamente. Onde a gente estava? Cara, A gente estava em um restaurante aqui em Goiânia,
famoso, inclusive, aqui em Goiânia, que tem um bifinho, Simbora. A gente tava de. A gente tá famoso propaganda Simbora. aqui pro Simbora. A gente tava de madrugada e falando sobre igreja. Meu Deus, Senhor, quando vai ser? E sonhando, né? Exatamente. Não, o mais espetacular foi o prazo. Sim, verdade. Nós montamos uma igreja, se você for parar para pensar no cenário lógico, Estrutura? vamos abrir uma igreja, inaugurar uma igreja, iniciar um trabalho de igreja. É meses, são Sim. meses. Sem membros, sem recursos, sem nada. Nós iniciamos uma igreja em 8 dias. Cara, foi uma semana, cara. Foi sobrenatural. A gente tava no restaurante de madrugada e o dono do imóvel tava atrás da gente. Foi. Ele ouviu a gente falar sobre a igreja, Ele sobre o falou que tinha um prédio. local. Ele falou assim, ei, deixa eu atrapalhar vocês aí. Foi mesmo. Eu tenho um prédio. Isso, Aí a gente saiu correndo pra ir lá. Isso. Eu tenho uma estrutura. nos 45 do segundo tempo. É. Acho que foi na sexta-feira e a gente já tinha o culto anunciado Exatamente, na exatamente. Eu estava viajando, inclusive, quando me ligaram e eu só vi as fotos, eu falei, meu Não. Deus. Porque assim, na nossa relação, Estava na África? eu sou a razão. Estava na África? Não, Estava onde? eu sou a razão. E ele a emoção. Ah, férias. Era férias. Estava de férias. Não estava em missão dessa vez. Mas eu sou a razão. Ele é muito missionário, né? Eu não estava de missão dessa vez. Não, mas, gente, é sério. Eu preciso ter. Depois relacionando com ele, não, mas eu sempre fui assim. Eu precisava ver para eu pisar. E o Rinaldo não. Ele não vê nada e ele pisa. Simplesmente. Então, assim, eu a razão e ele a emoção e com a fé extrema. E eu falava, meu Deus, e quando me mandaram, não, a gente está aqui, aquele tanto de gente, assim, né? Aquela comitiva que sonhava, que estava abraçando o propósito. E aquela comitiva lá, e eu falei, meu Deus do céu, o Rinaldo não tem base. E a minha barriga já assim deu borboletas, como sempre. Mas Deus sempre fiel para fazer e cumprir tudo que ele promete. Pode falar, Viva. Não, e o que é interessante, assim, porque eu ouvi uma frase esses dias, e ele falava o seguinte, que para ver uma mudança na vida de alguém, essa pessoa não pode falar assim, ah, tá bom, mas eu quero que melhore. Ah, tá legal, mas eu quero que fique bem. Ele falava o seguinte, que tem que haver uma ruptura. Que quando existe uma ruptura, algo grandioso acontece. E isso aconteceu. Né? Se você parar para analisar, foi algo assim, foi uma decisão muito forte. Né? O início ali, eu lembro como se fosse agora, a gente pegando tapete, porque o chão não estava pronto, tudo quebrado, e colocando um tapete em cima, tá chique o tapete, bate foto aí, e tal, o primeiro culto, e ninguém podia pisar no Cara, tapete, não poderia cair. Você lembra os buracos mesmo ali no prédio? Cara, o carro... Cara, é tão doido isso aqui, que eu pegava o carro, isso aí em vários cultos da igreja, entrava na rampa, ligava os faróis para iluminar o prédio, para ter As culto. irmãs, coitada, elas andavam assim, ó, meio capengando, se elas Porque tivessem de sal. era tudo Era quebrado. tanto buraco. Não, e as cadeiras de escola? As cadeiras da escola, tinha que buscar na frente no bar. Então, Gente, não, cara, que isso é doideira. muito forte. Tinha no prédio da igreja cadeira com a logo da escola, Brahma, porque era de um boteco na frente da igreja, um barzinho na frente da igreja. A gente tinha que pegar, levar pro prédio emprestado pro povo sentar. E pessoas em pé ainda, né? Porque não dava. Gente, pela lógica, Isso é muito forte. a nossa igreja tinha tudo para dar errado. Sim. Aí a gente começou de um culto. A equipe que te ajudava não era da mesma igreja. Não. Nós éramos de várias igrejas, eu era de uma congregação, o senhor da sede. Então, a nossa equipe eram todos de várias igrejas, poucos da mesma igreja. O dia que o senhor me ligou, eu estava na escola dominical. Falou, Alan, beleza? Eu falei, tudo bom. Deus deu o direcionamento. Aí meu coração já deu aquela gelada, né? Uhum. Falei, uai, qual? Eu falei, não, vamos abrir a igreja. Eu falei, eita. Eu falei, não, beleza, me dá 10 minutos aí. Fui e falei com o meu pastor. Aí que eu falei, cheguei no meu pastor, meu antigo pastor, falei, ó, queria falar com o senhor aí, uns negócios aí meio canseira, né? Porque eu era líder de jovens da minha igreja na época. Eu falei, não, tá liberado, eu sei o que é, tá abençoado. Bacana, quando ele falou que nós iríamos iniciar uma igreja, falei assim, ah, pela influência que ele tem, vai chamar os caras pancada aí, né? Nós vamos montar uma igreja violenta, nós vamos chegar arrebentando. Aí ele liga, não, vem aqui em casa que a equipe da igreja vai estar aqui. Eu falei, ah,
tranquilo, vamos lá. Na minha cabeça, falei, não, vou pra ajudar igual ajuda no segundo impactado, tá tranquilo, o pessoal faz tudo, a vida que segue. Não sei se foi eu ou se o Pedro chegou primeiro, né? Sei que em determinado momento tava só nós três. Exatamente. E eu pensando, E as esposas, né? E as esposas, né? E eu Que na época não era nem esposa ainda. Não, Não era nem esposa, era noiva. era noivo. E eu pensando comigo, cadê o André Valadão? Cadê a galera que vai vir pra igreja que ajudar? Cadê a celebridade isso aqui? Cadê? O povo vai por força, que vai trazer, arrebatar multidões. É. E aí, pastor, quem que é? Ele falou, não, é A gente, a Não, gente. e tem um episódio, né, pastor Alan, tem um episódio muito engraçado, porque em cima disso, em cima dessa realidade, eu lembro que a gente saiu um dia, né? Aí nós estávamos na TV3, lembra disso? Lembra? Como que vai esquecer, né? Aí tá o bispo lá, a gente andando assim, caminhando na TV3, eu de um lado, o bispo no meio e o Alan do outro. E o bispo, ele levantava a mão, né? E era Que a igreja, a visão, nós vamos crescer, nós vamos ser grande. Aí eu, de um lado, atendi o telefone. Isso e na o calçada da T63 Na andando calçada ali. da T63. Sol quente. E o bispo, ó, levando a gente a enxergar um futuro gigantesco. E eu aqui, cara, mas e aí, quantos perfumes você vai querer? A gente trabalhava com os produtos e eu vendendo os produtos e tal, e o bispo falando, e eu aqui, tentando fechar. Aí eu olhava pro outro lado, o bispo olhava, vamos ver se o Alan tá na visão, né? Pegada, O Alan fechando, ó, quando que hora que eu vou lavar os sofás aí, a gente tá com os equipamentos prontos. Não, eu pensava que não ia dar certo. Gente, cara. porque a cena, é sério, a cena foi exatamente essa. A gente tava na calçada, na T63, a Soraya tá rindo ali, na T63 aqui andando e tal, tranquilamente. E aí eu começo a andar na frente. Tipo assim, 2, 3 metros na frente. Eles estavam atrás. Tomando posse de tudo com a galera. Não, e eu falando, eu comecei a falar sozinho. Olhando pra cá, aquele prédio ali seria muito bacana, não sei o quê. E olhando, de repente eu olho pra trás, eu vejo eles no telefone. Um vendendo perfume e o outro serviço pra lavar sofá. Falei, a minha equipe aqui, a minha liderança. Quando a gente conheceu, a Viva era evangelista, sabia disso? Ah, é, tem essa. Ele era não, deixa eu evangelista. explicar, eu vou detalhar. Que eu sempre entendi, assim, eu sempre aprendi que quando você vai pra rua e prega a palavra e ganha a alma, você é um evangelista. Mas de fato, De você fato é. é. Você é Não, mas evangelista. eu adquiri essa identidade sem ter ela. E quando o bispo me perguntava, né? O bispo Falei, na cara, época, que cargo você já teve? qual que é o seu cargo, né? Porque você foi ungido aqui e tal, quem te ungiu? Eu falei, eu sou evangelista. Aí ele falou pra mim, você é evangelista? Tá, mas quem derramou o óleo sobre você? Eu assustei, eu falei, que óleo? Como assim, cara? Não entendi, eu sou evangelista. Que consagração é essa? Eu falei, nunca fui consagrado evangelista. Aí ele olhava assim, ele falava, meu Deus, minha equipe. Minha equipe tá boa, top. Não, mas, Mas- cara, pela ótica Muito humana, bom, não, né? não fazia sentido o impactado chegar onde tá. Eu lembro, isso foi num domingo. Aí eu perguntei, não, vamos abrir a igreja, montar a igreja, iniciar a igreja, beleza, daqui uns meses dá tempo de a gente se preparar, né? Capacitar quanto tempo? Isso não, daqui 8 dias. Aí meu coração gelou, né? Aí pegaram as comitivas lá, mandando nos grupos do ministério, ó, precisamos alugar um local e tal. Aí sempre um falava de um local, outro e juntava aqueles carros, uns 50 carros e ia. Chegava lá, uns lugares para 5 mil, para 10 mil, para 20 mil pessoas. E o pessoal já entrava e tomava posse, e começava a marchar e glorificar, e já via as cadeiras, o som e tal. Aí eu chegava perto de um e falava assim, quanto que a gente tem em caixa? Não tem nada não. Caixa? Que caixa? Mas como assim? Não tem dinheiro não. Aí no outro lugar, o aluguel era 30 e tantos mil reais, e o povo marchava, já tomava posse. Falei, gente, mas e aí? Não tem dinheiro não. Falei, mas o que a gente tá fazendo aqui andando? E realmente a gente alocou na fé, né? Exatamente. E assim, cara, o mais incrível é isso. Existem boas denominações que nasceram nos últimos anos em Goiânia, principalmente, né? Sim. O podcast acontece aqui em Goiânia. A nossa igreja sede é em Goiânia. E boas igrejas nasceram, bons ministérios nasceram depois da gente nos últimos anos. Mas, igual Impactados, a história de como a igreja nasceu é muito diferente. Muito. A forma que nasceu, igual foi dito aqui, não teve empresário atrás. Não teve um grupo de pessoas atrás. Estrutura, né? Cara, começou aqui. Como você tá vendo, começou assim. E é por isso que eu fiz questão da gente começar o podcast da igreja assim. Porque foi assim que nasceu a igreja.
Foi assim que começou a igreja. E eu sempre gosto de mencionar, lá em casa, em pregações, por onde eu vou, porque eu sou muito, muito grato a vocês. Muito grato mesmo a vocês acreditarem. Eu sei que a gente tem um tom de brincadeira, mas também tem esse tom aqui que é um tom mesmo de honra, de gratidão, porque foi fundamental, né, para a igreja nascer. É, não teve como, né? Esse período todo que a gente viveu como igreja, que a gente tem vivido tanto favor, tantos benefícios, tantas maravilhas de Deus em nosso ministério, nada acontecer sem vocês, sem a entrega de vocês. Porque isso é igreja, né? Nós somos a igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo. Eu sou muito assim fascinado de como a igreja nasceu saudável e de como a igreja ela cresce de forma saudável. É uma igreja saudável. Cara, você que não conhece a igreja, cara, é uma igreja saudável na essência, nos bastidores da igreja, no discipulado, na teologia. Cara, isso me deixa muito esperançoso com o futuro da igreja. A igreja não nasceu de racha. Porque na época, e é muito comum quando uma igreja nasce, existir comentários do tipo, Sim. ah, é um racha, foi de rebelião. Cara, mas não nasceu de racha, pelo contrário. Sim. O próprio pastor aqui, o pastor Alan, quando falou para ele, não, eu sei, vai e tal. Porque começou aqui. Vocês se lembram de quantas vidas eram salvas por cultos em um mês na nossa igreja? Por dia, eram mais de 200, 300 por Cara, culto. quem tá em É casa surreal. vai falar assim, mentira. Cara, é sério. A gente tinha, É surreal. em cultos da igreja, 200 pessoas salvas. Em um culto da igreja. Tinha mais gente fora do que dentro. Cara, sobrenatural, é o favor de Deus. É o favor de É um Deus. milagre do Senhor, né? Quem traz o crescimento, e a gente entendeu isso, quem traz o crescimento é o próprio Deus. É o próprio Cara, não é marketing. A gente nunca investiu em marketing, impulsionamentos, não é estrutura. Cara, se você for lá no prédio da igreja, não é estrutura. Não é, sabe, o show, o espetáculo, não. Cara, é o próprio Deus quem traz o crescimento. É o próprio Deus quem faz o crescimento, é o próprio Deus quem gera isso. Porque toda ovelha sadia, eu aprendi, toda ovelha sadia, ela vai dar cria. Sabe? Está em nosso DNA crescer. Nós nascemos para crescer. Esse é o propósito. Se nascemos para crescer, não há sentido ser estéril. Não há sentido não gerar filhos, sabe? Não viver a multiplicação. E uma palavra que a gente carrega muito, que eu me lembro assim, desde o início da igreja, é que o menor virá ser mil. E o mínimo, uma nação muito poderosa na terra. Então, fazer uma retrospectiva de tudo hoje é muito importante para ver de onde Deus ele nos tirou, né, de onde tudo começou, aonde nós estamos, mas principalmente o que ainda está por vir, o que ainda virá sobre nós. O futuro é incrível, o futuro é brilhante. E a gente enche o coração de expectativa sobre aquilo que ainda virá, sobre aquilo que Deus ainda está para fazer. A gente falou muito de ser visionário e tal. Então, assim, eu aprendi que a águia vê o que ninguém vê. Né? Acho que esse é o ponto aqui para quem está em casa. Eu acho que isso aqui você pode levar para tudo na sua vida. A águia possui 8 vezes mais células visíveis por centímetros cúbicos do que o ser humano. A visão da águia é absurdamente grande. Ela vê a uma altura de 10 mil metros, uma moedinha no chão. A visão da águia é sobrenatural. Então, assim, Deus nos deu visão de águia. Então, que a gente possa, de fato, olhar e ver que aquilo que Deus tem para fazer é infinitamente superior. Infinitamente mais. E quando a gente chega. Pode falar lá. Eu falando de retrospectiva, que foi o que eu mais fiz de quarta-feira pra cá, foi retrospectiva na minha cabeça, né? Sobre tudo que passou, né? Mas é muito bacana fazer esse tipo de retrospectiva, que a gente vê de onde a gente saiu e onde a gente está hoje. Por mais precário que começou a igreja, que era precário com cadeira emprestada, o tempo todo estragado. Sem ar-condicionado, você lembra? Eu Calor quase absurdo. morri lá uma vez, você não tá entendendo. De calor. O primeiro congresso nosso, nós colocamos um climatizador. assim, Sangue de Jesus. a energia vivia caindo. É. Ligava os climatizadores, a energia caía. Aí eu fui ajudar o eletricista a trocar o disjuntor lá do Disjuntor, quarto. é mesmo. Aí teve um momento que ele pegou uma chave de fenda de cá, amarrou um fio, pegou uma de cá, amarrou um fio. Uai, aí é doido. Não, doido ainda não, que ele mandou eu segurar. Aí ele falou assim, ó, agora você vai enfiar essa chave de fenda aqui e essa aqui.
E a energia vai passar daqui pra lá sem cair tudo. Falei, velho, você vai me matar aqui, cara. Falei, não, se você morrer já tá na igreja, vai pro céu Aqui mesmo. acabou. Mas ver isso tudo é muito bacana. Ver o crescimento do senhor, que até então era um pastor itinerante. Teve que virar um pastor de igreja. O crescimento da Cecília, que era líder de ministério. É. Do Pedro, que Evangelista. era evangelista. Evangelista. Dos pastores que chegaram, ver o crescimento, é onde verdade. eles estão, onde a nossa igreja está hoje, ver os discípulos e acompanhando o crescimento deles, é muito bacana. Que às vezes, pela rotina, pelo dia a dia, pelo calendário ser tão intenso, a gente acaba perdendo esse tipo de noção. A gente acaba perdendo essa linha evolutiva do negócio. E ver que tudo que a gente sonhava há 7 anos atrás lá, tem se cumprido, ou já tem iniciado, a fundação já está pronta, é muito bacana. É verdade. A gente sonhava com hospitais, com escolas, com assistência social bacana. Hoje nós temos assistência social bacana. Nós temos a escola de dons, escola de curas, temos o ETL, que capacita os líderes. Então a gente Seminário vê, teológico na seminário igreja. teológico. Então a gente vê que a gente, igreja, indivíduos, nós estamos em uma crescente muito boa. E ver esse tipo de crescimento é muito bacana, é muito bom. É surreal quando a gente olha. Eu falo que no meu coração, todas as vezes, sério, não tem uma vez que eu não chego na igreja, que eu olho, às vezes eu subo no altar e eu olho aquela igreja, eu me emociono, eu fico com o meu coração assim, explodindo de gratidão. Porque eu falo, Deus, explicação. E Deus sabe que todos os dias eu agradeço, eu falo, Deus, como o Senhor é bom. Não tem explicação o que acontece em nossa igreja, todos os cultos. É uma expectativa para estar lá. É uma expectativa para participar. Porque o que Deus faz é infinitamente mais daquilo que a gente pensou, daquilo que a gente sonhou. E todos os dias Deus tem feito. Quantas pessoas boas Deus traz para a nossa igreja. Quantos pastores bons nós temos do nosso lado. Pastores leais. E isso nos deixa muito feliz. Quando a gente olha e vê os líderes, né? E o Rinaldo gosta de falar, e eu amo isso, porque ele fala que a nossa igreja, ela não é o esforço de alguns. Ela é o sacrifício de todos. Para a nossa igreja ser quem é hoje, nós temos salários de várias pessoas que acreditaram. Nós temos o sacrifício de vários que às vezes abrem mão de si para estar lá, para fazer acontecer. E com muito amor. E a nossa igreja é assim, é o amor que predomina. E isso nos deixa assim, extremamente felizes. Porque realmente nós, né, como líderes da igreja, e quem me conhece sabe, eu faço de tudo na igreja, eu faço com muito amor. Tia da salinha. Eu sou tia da salinha, eu danço, eu prego, eu faço o que precisar. Porque eu faço com muito amor, porque eu entendo que aquele lugar é para ganhar vidas. E aquele lugar nasceu no coração de Deus. Então eu me sinto muito feliz por Deus confiar em nós. Tudo isso que tem acontecido na nossa igreja. Nasceu entre nós, nasceu aqui, mas não é nosso. Não é nosso. Não é Certeza. nosso, nunca vai ser nosso, né? É de Essa é a Jesus, palavra, né? essa é a palavra. Igrejas centralizadoras têm prazo de validade. Sim. Igrejas descentralizadas são igrejas que prevalecem, que permanecem para sempre. E engraçado que esse foi um dos obstáculos que nós tivemos também, porque a nossa linha ministerial não é a linha que toda igreja quer partir para esse lado. Nós somos uma igreja que iniciamos a partir de um culto de curas e milagres. O DNA da nossa igreja tá as curas e os milagres. Então, montar uma igreja onde não ficar centralizado na imagem do bispo é um desafio muito grande. E ver Verdade. que hoje isso se concretizou é um sentimento de conquista muito grande também. Ver que hoje a igreja não é centralizada na imagem do bispo. Ver que os membros conseguem ver, entenderam isso, que Deus faz, independente do bispo, da Cecília, do Alan, do Pedro, do líder de GI, etc. Isso é muito bacana, porque nós conseguimos vencer essa barreira. Porque até então era um medo que todos nós tínhamos, né? Como que seria a reação, como que nós iríamos descentralizar a imagem do bispo, porque ele prega sobre curas e milagres há 20 anos? 20 anos. Na verdade, 21 agora, né? 21 anos. E era só ele. Isso aqui é história para outro podcast, né?
É muita história. É, porque, para quem tá em casa, eu comecei a pregar com 7 anos de idade. Então, 7 anos eu comecei a pregar, comecei a ministrar o evangelho. Como é o primeiro podcast, acho que é bom dar só essa pincelada aqui, uma introdução, né? Então, eu comecei a pregar com 7 anos, dediquei minha vida inteira para o ministério, para Deus, para o reino de Deus. Né? O Impactados, alguns escutam assim, existe há 6 anos e meio. Mas existe há mais tempo, na verdade, né? A gente fazia antes Cruzadas Impactados. Aí depois, Conferência Impactados. Aí depois, o programa de TV Impactados, que passou na Band, Boas Novas, Gênesis, NET, uma série de programas, em série de canais, né? Vários canais. Aí foi pro segundo Impactados, um culto. Esse culto já tem mais de 10 anos que acontece, esse culto. Sim. E é um culto assim tão extraordinário para quem tá em casa, que gente que viaja do Brasil inteiro para vir para cá. Fora. Cara, vem gente de tudo que é lugar É. para vir para cá, para esse culto. Toda segunda-feira alguém me para e fala assim: Bispo, eu vim do Pará, eu vim do Rio Grande do Sul, eu vim do Paraná, eu vim do Amazonas. Cara, gente que vem de muito longe para cá. Aí eu pergunto: mas você veio para fazer tratamento? Veio para fazer compras? Não, não, eu vim só pro culto. Eu falei: mas você veio pro culto, vai embora não. Vai embora cedo. Então isso sempre me deixa muito impactado. Gente que vem Na grande para maioria, isso. não são pessoas que têm um poder aquisitivo bacana para ficar fazendo esse tipo de deslocamento. Né? Verdade. Com certeza. Verdade. Então, assim, não, e falando nisso, até pegando aqui no que a Cecília falou, eu gosto muito de mencionar que, de fato, é o esforço de todos mesmo. Não de poucos, né? Não de alguns. Para um cara, recentemente, a gente está fazendo uma obra agora, uma construção do novo prédio da igreja. E está sendo um prédio, assim, cara, muito bacana, uma estrutura muito legal, né? Vocês conhecem muito bem ali a estrutura que está sendo feita. E a gente está agora, assim, já indo para a parte de acabamentos, né? Porque já terminou toda a estrutura e tal, né? Agora vai para acabamentos do novo prédio. E aí um cara parou assim, olhou para aquela obra e falou assim: Bispo, deve ter dinheiro demais aqui de fora, né? Deve ter muito dinheiro de político aqui, dinheiro de grandes empresários aqui, porque é uma obra muito cara, uma obra de um alto investimento, né? Eu falei assim: cara, não tem nenhum centavo de fora, nem R$ 1 de fora. Não tem de nenhum empresário de fora. Não tem de nenhum político de fora. Nada. Cara, tudo que a gente está fazendo é 100% do esforço de todos. É da manicure, do cabeleireiro, é do professor, é de todo mundo. Então, assim, é maravilhoso ver isso, porque isso é ter saúde, é crescer com solidez, é ter uma estrutura de fato sólida, bem fincada no chão, né? Sim. Então, é fundamental isso para tudo na vida. A gente tem que fazer tudo assim, com solidez, edificando a nossa vida na rocha, né? A gente fez um comentário aqui, antes do podcast começar, de um vídeo que eu postei, né? E eu fiz uma postagem no Instagram, e essa postagem, ela alcançou um número muito significativo de pessoas, né? Muita gente. Então, sites, Instagrams conhecidos, muita gente postou, então repercutiu muito esse vídeo. E eles estavam me zoando, né, antes de começar o podcast. Mas é tão sério isso, para quem não sabe, depois vai lá no meu Instagram, você vai achar lá o vídeo. É um vídeo que eu filmei da minha filha. Minha filha estava no quarto, né? A gente tem um controle da televisão, né? Fica com a gente. E a gente foi lá no quarto, no caso eu, né? Liguei a TV para ela, ela queria assistir um desenho. E eu gosto muito de ver desenho com ela no quarto, assistir um filme com ela no quarto também. Liguei e coloquei. Eu vi uma imagem inofensiva, não sei agora de cabeça o nome do desenho. Cuphead. Eu descobri que era um jogo também, mas eu nunca vi, né, esse desenho, e nem sequer o jogo também. Eu nunca tinha visto. Eu vi, coloquei, quando eu saí, né, coisa assim, cara, foi coisa de minutos mesmo. 2 minutos, né? Eu fui no meu quarto. Quando eu fui no meu quarto, eu comecei a escutar uma música. Uma música era estranha. Que a música é mais ou menos assim, né? Eu sou o diabo, eu sou a serpente, e eu vou sugar a sua alma. Cara, olha que coisa maligna, né? Sou o diabo, sou a serpente, E é um e eu desenho vou... bem infantil, né? Tá lá, cara, a Bem opção é livre. E tem a questão lá o seguinte, que quando a gente coloca, tem um adulto e tem um infantil. Foi Sim. pelo infantil que eu entrei. E ele tá Então, nos trends, ele aparece no primeiro. top 10 ali,
classificação livre e tal. Aí ele fala assim, né? O personagem lá, o diabo, né? Eu sou o diabo e eu quero sugar a sua alma. É basicamente isso. Cara, minha filha tem 4 anos. Ela fez 4 anos agora, essa semana. 3 para 4 anos. Ela sabe, cara, que existe o diabo, que existe o mal. Mas qual que é a linguagem que eu passo para minha filha? Você entende como eu vou ensinar? Todos os dias a gente ensina a palavra de Deus para ela. A gente lê a Bíblia Sagrada com ela. Todos os dias. Não tem um dia que a gente não faz isso. Que eu não leio, que eu não ensino. Agora, eu ensino numa linguagem apropriada para ela. Sim. Cara, imagina uma música dessa. Uma canção. Cara, imagina, isso pode gerar pesadelos e uma série de coisas. Então é extremamente sério isso. Por que eu falo isso? Quando eu falo aqui de ser firme, ser edificado, ter solidez, diz a Bíblia que devemos edificar a nossa casa na rocha. Sim. E, cara, quem é a rocha? É Cristo. A sua palavra é essa rocha. Cristo e a sua palavra é essa rocha. Sim. Então nós estamos em um tempo de tudo ser muito relativo. Em um tempo de relativismo. E isso é extremamente sério. Porque tudo hoje em dia é relativo. Tudo é muito relativo. E sempre há essa conversa fiada, né? Sim. Ah, mas é relativo, bispo. Ah, não é assim. Não é dessa forma. Não é desse jeito. Então, assim, a gente tem que entender, absorver a seriedade disso, desse assunto. De um assunto tão sério, tão pertinente, tão importante como esse, né? Então, a Bíblia nos ensina que nossos filhos, eles são herança do Senhor. São preciosidade de Deus. Amém. A coroa da criação, o que diz a palavra de Deus, nós somos a coroa da criação. Nós somos a expressão máxima da glória de Deus. Então, eu tenho uma responsabilidade com a minha geração. Com certeza. Né? E é o Meu nosso principal- primeiro ministério, né? Exatamente. O nosso principal ministério, o nosso maior sacerdócio, cara, é a família. São os nossos filhos, né? Instruindo eles no caminho do Senhor. Então, assim, a nossa igreja, a igreja Impactados, a igreja que nós estamos inseridos, né? Como família espiritual, como corpo de Cristo. Cara, como que a igreja nasceu? Como foi que, de fato, o nosso ministério nasceu? Nasceu assim, sendo família. Pela palavra, com zelo pela teologia, com firmeza doutrinária, pregando a mensagem cristocêntrica, a mensagem do Senhor. Cara, por que eu falo isso aqui? Porque na internet hoje tem muita porcaria. Muita. Cara, é muita porcaria. Eu ia até abrir um parênteses aqui, bispo. Hoje, eu acho que é o tempo, né? É o tempo, a internet, a evolução, a mente aberta. As pessoas, elas acham que igreja, né, que abrir uma igreja, que fundar uma igreja, é uma moda, né? A gente percebe muita coisa nesse sentido. E a gente brincou aqui, falou, né, de andar na T63, de desfocar ali do projeto, de falar muitas coisas, mas, cara, quantas noites, né? Quantas noites orando, quantas noites, cara, mal e crendo no que Deus poderia fazer, quantas lágrimas, quanta oração, quanto jejum, né? Quanta busca intensa em Deus, entrega, né? quanta Quanta entrega. paixão, né? Cara, se nós formos de fato falar sobre isso, a gente vai ficar aqui, Dias, né? Não vai ter o tempo mais, porque e eu percebo muito isso quando você fala de uma igreja edificada sobre a rocha, né? De edificar uma família na rocha, os filhos na rocha. As pessoas, elas têm uma visão um pouco distorcida. Elas acham que ser maduro é ter maioridade. E a grande verdade é que pessoas que têm a presença de Deus, que têm uma vida com Deus, não importa a idade que elas tenham, elas têm maturidade para viver. Eu conheço meninos de 50 anos. E eu conheço homens de 16 anos. É isso aí. E a grande verdade é essa, que pessoas hoje, a gente vê muitos movimentos, né? E tira aquela imagem da igreja que nasce na essência, né? Na oração, na busca, na intensidade. Quantos anos pregando? Quantos anos você dando a vida pelo reino? Cara, eu nem consigo me imaginar, né? Deixar tudo que eu vivi ali na minha infância para poder pregar a De palavra. repente, né? O cara fala assim, cara, de repente chegou. Deus honrou o cara. De repente Deus fez. De Quanta repente coisa, né? Teve que abrir o ministério começou. Cara, até o de repente acontecer, É um tempo. demora E não- tempo e demais. não é porque é meu esposo, não.
né? Não é falando dele, mas realmente você senta com a mãe dele, é cada história que a gente fica rindo, né? Minha mãe tem que vir um dia aqui, Tem né? que vir É, aqui tem que para ela vir. contar. Vamos pegar pela lógica. Quando a Igreja Impactados iniciou, o senhor não tinha 20. Eu tinha 22, você devia ter 19. É. Você tinha 20. Hoje, vai falar para um menino de 20 anos, aí você vai abrir uma Abriu, hein? igreja, vai pagar o preço, vai orar. Isso porque a gente já fazia antes de abrir a igreja, né? Vê se uma pessoa, um jovem de 20 anos, 20 e poucos anos, quer esse encargo hoje. É. É uma Não, responsabilidade. e é surreal se a gente for parar para pensar. E eu falo que, Renunciar aos sonhos, projetos pessoais, e né? eu falo que, Tudo. assim, quem conhece a gente sabe o amor que a gente faz por aquilo ali. Eu falo todos, né? Nós fazemos por amor. E algo que eu vejo no Reinaldo, que eu acho muito bonito, e que automaticamente nós vivemos isso. É que a gente quer que as pessoas que estão com a gente, elas sejam maiores que nós. E o Reinaldo sempre, ele quis que as pessoas tivessem tudo aquilo que Deus tem determinado para ele. Ele sempre transferiu a unção, realmente. Ele nunca apropriou da unção como se fosse só dele. Ele vê um né? potencial na gente que muitas das vezes a gente não sabe o que tem. Ele sempre acreditou nisso, Eu né? lembrei de E uma ele história sempre, muito boa aqui. e ele sempre colocou, não, ó, não é, porque geralmente muitos pastores, às vezes, né, a gente fica, os pastores às vezes ficam com ciúmes e tudo, o Reinaldo nunca teve isso. Ele sempre empoderou quem está do lado dele para que crescesse, para que voasse. E o nosso sonho é esse, é que os nossos pastores, os nossos filhos espirituais voem muito mais alto que Não, nós. e ele empoderou tanto que eu vou até contar um testemunho. Porque aqui. assim, rapidão, o pai, ele só será confirmado mesmo em Deus. Fala assim, o pai na fé, né? É um termo bíblico, pai na fé. O pai na fé, ele será confirmado mesmo, né, o seu ministério quando o seu filho for maior do que ele. Então Com assim, certeza. Não, então, nossos filhos têm que ser maior. e agora, Falei. não, e eu tenho que, isso aqui não tem como eu não contar. Esse empoderar é tão forte, é verdade isso, porque a gente vive isso, né? Eu lembro um dia que ia ter uma conferência de milagres, era um ginásio aí, não sei em qual cidade aqui de Goiás, e aí o bispo me liga, ele me liga e fala o seguinte, ó, não vou chegar a tempo, não vou ter como estar lá, e eu já avisei o pessoal que você vai lá e você vai ministrar e vai ser forte e tal. Cara, vocês não têm noção o que é isso. E eu comecei a conversar com o pessoal e começaram a me ligar. E falaram assim, ó, então vão levar os cadeirantes, vão levar não sei mais quem, tem muita gente enferma, a cidade está passando por um momento. Cara, num ginásio. E a mulher me ligou, a pastora, e eu falei, pastora, como que tá aí? Essa é a expectativa da E galera. eu falei, cara, que é isso? Eu falei, né? Porque, cara, é isso que eu falo, a responsabilidade, às vezes a gente acha que tá em nós, né? Mas esse desafiar de confiar no discípulo, confiar no que Deus pode fazer e delegar essa função, eu acho que isso é muito importante para formar uma equipe forte. Se nós olharmos os pastores hoje da igreja, quero até aqui agradecer a todos vocês são tops, vocês são os melhores pastores, a melhor equipe, né? Cada um ali, a gente aprende com todos e não tem como não lembrar de vocês, né? Mas aí nesse dia foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tive que ter coragem de subir nunca fui num ginásio pregar, era um ginásio, tinha muita gente. E eu vi o povo doente ali, querendo, né, ver o milagre acontecer. Cruzada de milagres. Foi a pressão, aí sobe. Porque uma coisa é você interceder quando tem alguém pregando e orando sobre milagres. Ser Josué do lado de Moisés. Lógico. Outra coisa quando Moisés Fala das luzes, fala das luzes. Terminou aí, Pedro? Certa vez nós fomos em uma conferência lá no Azuis, fica em Tocantins. Tocantins ali, divisa de Goiás, Divisa né? de Goiás, uma conferência gigantesca para mais de 5.000 pessoas. E até então a gente estava iniciando a igreja, tinha algumas dificuldades pelo caminho do culto do Segundo Impactados, que eram quais? A pessoa conhecida e forte, que as pessoas queriam receber oração de curas e milagres, era o bispo. Tanto nas segundas, quanto nas pregações que ele ia, que a gente ia acompanhar, ninguém dava moral pra gente, a gente era ignorado com sucesso lá. O bispo sempre fez questão de nos empoderar.
Até porque não dava tempo dele orar por todo mundo lá. No final do culto, ele reunia a filinha dos intercessores lá. Quem que é a oração? Só a fila dele que tinha gente, a nossa não tinha ninguém. Mas beleza, nós fomos... Esse é os desafios do ministério. É o viu, desafio. O começo, o começo. gente? É o início. Isso mudou, isso mudou. Hoje é diferente, hoje é diferente. Mas nós fomos pro Azul e Celebra. Amém, né? O bispo pregou. Foi uma bênção lá, e muita gente querendo oração, e o tempo já tinha estourado, já tinha passado muito, até que o bispo falou, não, vou encerrar o culto, e eu e o Pedro estavam acompanhando ele nesse dia. Vamos ficar eu, o pastor Alain e o pastor Pedro aqui, vamos fazer 3 filas, todos nós vamos orar por vocês. Beleza, acabou o culto. Acabou o culto, teve a fila do bispo, a minha fila, a fila do Pedro. Eu punha a mão na cabeça da pessoa para orar, escolhi as melhores palavras que eu tinha lá, as mais bonitas. O cara virava pro bispo, pastor, ora por mim aqui depois, ora por mim aqui depois. O Pedro... Não botou muita fé, não. Não, o Pedro em jejum, consagração lá, orando pelo irmão, pelo joelho do irmão. Não, é o jogador, né? É porque, pra quem não sabe, o Aviva aqui era jogador profissional, né? Os dois eram jogadores, né? Muito tempo. Mas o Aviva aqui jogou fora, na Áustria, Ele deslanchou é, mais. Goiás. Aí sempre, pessoal, no final dessas conferências, ele sempre fala assim, ó, você que é pai, mãe, que ama seu filho, quer que ele seja um jogador de futebol, procure ali, ó, o pastor Pedro Carvalho, jogador da Austrália. Eu falei, Austrália. Aí fica uma fila gigantesca lá, querendo que eu leve todo mundo pra jogar no clube do Brasil. Cara é empresário, cara é olheiro. O cara tem mercado, né? Você sabe que eu tenho uma história assim na minha vida, sabe disso? Que eu já fui uma época empresário. Eu Olheiro. sei. Eu já fui olheiro. Eu lembro. Você lembra dessa? Eu Lembra? Sabe disso, amor? Parou, foi na- parou sabe a terrinha mesmo? lá. Lá na Serrinha, né? Eu parei, todo mundo. Contei a história, né? Contei como eu cheguei. Você tá concluindo a oração. Tá, vamos ao assunto mais importante. Deixa eu terminar a oração Vamos no do foco, Pedro. vamos no foco. Impactados Cash agora. Impactando sketch. Aí o irmão com os ligamentos do joelho estourados chegou no Pedro, precisava muito de recuperar, de ter o milagre, de receber o milagre. O Pedro no jejum, na oração lá, consagrou, pegou o óleo, meteu o óleo na mão, pôs no joelho do cara, receba o milagre. Agora, ó, toma posse do seu milagre. Faz o que você não podia fazer, o cara foi dar um pulo lá, falou assim, ai! O que foi, irmão? Ó, curou não? Não curou não? Tá ruim? Não, irmão, vamos orar de novo. Aí já me chamou, já juntou, foi nós dois lá na oração e oramos. E declaramos a cura sobre o cara lá. E agora? Não, agora melhorou 20% aqui. Aí mais uma vez oramos de novo. Acho que a gente conseguiu chegar nos 65% de melhora. Gente, não pare de orar. Vocês estão vendo? Ó, o segredo é esse. Orar, é Pegue isso perseverança. aqui e absorva. Não pare de orar, continue orando. Não deu certo, ora de novo, não deu certo, ora de novo, até que ele falou que 65 tava bom. Ah, Tava um que bom bom, número, então. foi embora feliz. Ô, tem irmão lá na igreja, é um irmão muito precioso da nossa igreja, que ele é um milagre. Esse irmão é um milagre, né? Ele praticamente morreu. É sério, eu tô falando sério. Esse irmão praticamente A vida morreu. dele é um milagre. Não, é. cara, a vida desse irmão é um milagre. É um Porque milagre. o testemunho dele é muito forte. É muito forte. É muito É um testemunho muito poderoso. E o incrível. pastor Pedro não sabia do problema que ele tinha. Sim. E aí conta, Vira, a história, conta. Não, esse aí é... Chega perto do microfone, Viva. Conta Não, essa história. mas é porque assim, na verdade a gente estava orando por ele, né? Mas aí ele já tinha recebido o milagre, né? Sim, Ele grande, é né? muito grande. E ele queria que fosse maior o milagre, né? Que Deus ainda fizesse algo maior. E aí eu estava nessa batalha da fé e não acontecia. E aí eu conduzi ele até o bispo, né? Falei, profeta, avivamento das nações é com você, né? Tá aqui, vamos profetizar. Aí o bispo abraçou ele, falou, ó, você já é um grande milagre, né? Vamos dar graças a Deus por tudo que Deus já fez. Eu sei que Faz a mãozinha direitinho. Faz a mãozinha.
Conta a história direita, amigo. Conta a história Com direita. detalhes de Detalhes. fato. É porque eu tava orando, né, com o irmão, provocando, né? Isso a gente aprende, né? Provocando. E aí falava pra ele assim, ó, levantava os. Quantos você tá vendo aqui? Quantos tem dedo aqui? Aí ele falava assim, falava errado. Né? Aí eu falei, o cara não tá enxergando. Velho. Aí o cara ainda não. E agora, irmão? Fala aí. Aí eu falava, ele falava outro número, e eu fui ficando assim, né, sem entender. Eu falei, cara, não tá acontecendo. Pô, corre aqui. Aí eu falei assim, ó, o seguinte, continua na sua fé, né? Gente, você que tá vendo aí, ó. Igreja cheia, lotada. Eu lá. Mas entenda algo. Você não pode parar. É isso aí. É Você não desafiador. pode parar. Aí eu conduzi ele pro bispo. Aí o bispo abraçou ele, né? O irmão abraçou, abençoou ele. E gerou nele um sentimento de gratidão. O cara já estava quase morto. Foi Ele foi res- emocionado, ele Ele ficou Mas muito é verdade, né, emocionado. bispo? É. Falei, irmão, o que é um olho? O que é um olho, uma visão para quem estava praticamente morto. E ali eu entendi uma chave muito poderosa, né? Um código. Pega o código. Na verdade é o seguinte, é a gratidão, né? A gratidão, ela transforma tudo. Você precisa aprender a ser grato. Gratidão abre Muda todos os portas cenários. espirituais. É verdade. Muda o cenário da vida do É cara. verdade, porque você deixa de preocupar com coisas que talvez não tem tanta importância naquele momento, né? E você enxerga o todo, o que Deus já fez, né? E hoje realmente é um princípio, né, bispo? É um princípio até para receber um milagre. Nossa, ficou sério, verdade. Ser grato, né, A cara? gratidão é fundamental até para manifestar o milagre. Exemplo, Cristo levantou os pães e peixes, deu graças e houve multiplicação. E houve uma multiplicação. Na hora de dar graças, houve multiplicação. Somos ávidos em pedir, mas incoerentes em Mas, agradecer. mas imagina se Cristo focasse só nos pães. Ah, é pouco. Ah, não vai resolver. Ah, é muita gente. Entende o que a gente está falando? Cara, levanta e agradece. Que isso é um profeta. Esse é o. Que Glória. é isso? É Esse é o evangelista. amigo. Glória a Deus. Evangelista. A gente ri muito sobre essas orações que não dão certo, né? Porque se for contar aqui, tem inúmeras, milhares de orações que nós oramos, principalmente no começo, que não deram certo. Mas se a gente desistir de orar e de declarar o milagre na vida das pessoas, a gente nunca vai ver o milagre acontecer. Exatamente. É a perseverança. Exatamente. A gente precisa continuar orando. No momento, principalmente no começo, é um pouco embaraçoso. Por quê? Porque nós viemos de um culto de curas e milagres. Existe essa responsabilidade sobre a igreja. E acaba que existe essa responsabilidade sobre todos os ministros, independente, pastor, líder de céu, de GI, etc. No começo, quando a gente está chegando perto do bispo, está chegando na igreja, existe essa cobrança por orar e ver o milagre. Às vezes a gente ora, o milagre não acontece, a gente se frustra. Isso não pode acontecer. Se a gente se frustrar em oração que não deu certo, a gente nunca vai ver e viver o milagre de verdade, né? Até porque não Exatamente. somos nós, né? É Deus que O faz. bispo fala muito isso, né? Quando você Exatamente. fica frustrado, ou você acha que porque não aconteceu, o problema está em você, de fato, você não está permitindo que Cristo seja Cristo na sua vida. Cara, é isso. Ó, pra quem tá em casa, foca a câmera aqui, minha. Pra quem tá em casa. Isso aqui é muito sério. É um código. É uma chave. A gente tá brincando, isso aqui é zoação, né? Mas é um princípio. É um princípio, cara, muito importante isso aqui. Precioso, né? Precioso demais. Precioso demais. Pode entrar, pastora Ayla. Entra aí. Entra, minha filha. Aqui a gente tá em casa. Aqui é o Impactados Cast. Traz a água pra gente. Obrigado, pastora. Deus honre sua vida. Quem serve um copo com água a um dos seus profetas terá galardão de profeta. Aqui é assim, ó, gente. Cada Aqui, flash aqui piscou. é uma revelação de aqui Deus. piscou, meu irmão, tem Aleluia. uma palavra profética. Daqui a Aqui. pouco Glória vocês não a têm Deus. noção, não. Vai Que não colocando o nome aí. Daqui... já mete aqui embaixo o seu pedido de oração, porque daqui a pouquinho haverá a oração da fé. Não, não é Amém, brincadeira, não. amém, amém. Aleluia. A gente Vai tá, ter sim. é de forma assim, descontraída falando, mas tudo aqui tem, logicamente, né, toda a seriedade daquilo que nós acreditamos, Amém. daquilo que nós levamos. Onde Então, está um ou dois, Reunido. ou três reunidos? como um, dois, Um, dois ou três ou mais. Dois ou três ou mais reunidos. Ali o Senhor está, né? Então, não, mas você falou certo, amor. Até se tiver um.
Porque a oração de um justo Com certeza. pode muito em seus efeitos. Aleluia. Então Deus faz com 1.100.000. É forte. Não, essa tem que soltar. Hoje não, hoje não. Essa é forte. Não, hoje não. Essa é Que a forte. história Mas é isso, né? Essa é Deus forte. faz com Deus 1.100.000, mas também faz com uma pessoa. É assim que Deus faz. Mas para quem tá em casa, ó, preste atenção nisso aqui. É o seguinte. Cara, se você tiver na cabeça essa ideia, cara, se eu orar e a cura não acontecer, se eu orar e o milagre não acontecer, e você ficar frustrado com isso, cara, se a cura acontecer, você vai se autogloriar. O sentimento vai ser o mesmo. Então, se eu oro pela cura e a cura não acontece, e se eu fico desmotivado, triste, cara, se acontecer, eu vou me orgulhar. Haverá soberba dentro de mim. Porque, cara, eu não faço a cura. Sim. Quem faz a cura é Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus que realiza o milagre. Então, assim, me falam muito, bispo, mas, cara, você é muito corajoso. Você coloca a mão ontem mesmo. Você estava no culto ontem? Ontem eu não fui. Vocês não acreditam. Assisti online. Misericórdia. E você, mano? Eu não vou contar, né? Porque eu tava ontem, né? Que você sabe. Ontem, E você, bispo, estava no culto? Eu estava. Glória a eu, Deus. minha aleluia. esposa, meu Ainda bem que estava no culto. temos uma torta. Torta de frango abençoada. Ficou no trono, né? Pegue essa chave. No trono. Vai, passa a chave. Não, Código, vai. pode não. Não, O como a código torta é de não frango. coma torta de frango. Principalmente se for congelada. Essas que ficam congeladas. Ai, cara. Aí, ontem no culto, cara, tinha um senhor, né? Tava no culto ontem, Bruno? Ontem tinha um senhor, cara, ele era surdo há 20 anos. Há 20 anos ele era surdo. Mas surdo mesmo, surdo. Né? O cara era surdo mesmo. Peraí. Hoje é o dia que o mudo vai falar pro surdo que o cego viu. O paralítico andar. Que É... Pegou, é forte. Pegou essa forte. E aí, cara, o cara é surdo há 20 anos. O cara foi curado. Cara, curado instantaneamente. Isso é maravilhoso. Mas aqui é um exemplo do que acontece na igreja muito. Sim. Cegos, surdos, cancerosos. Quantos testemunhos poderosos assim? Gente que não tinha movimentos do corpo, milagres sobrenaturais e tal. Aí me falam, cara, bispo, você é muito corajooso. Cara, que coragem é essa de colocar a mão sobre os doentes, falar cegueira vai embora, câncer vai embora, paralítico anda e tal. Que coragem é essa? Cara, é saber que eu mesmo não faço. Amém. É saber que eu sou apenas um instrumento ali. Apenas uma ferramenta, apenas um canal. Mas quem realiza é o próprio Deus. Cara, isso é fantástico nos dons espirituais, porque os dons são para o serviço, não para a nossa promoção. Os dons nunca serão medalhas para que a gente venha ostentar no peito. Os dons são para glorificar a Deus. Então, os dons nunca irão me promover. Os dons são para a promoção do nome do Senhor. Amém. É forte isso para quem está em casa entender que, cara, não pode ter espetáculo. Cara, a cura não acontece para ter um espetáculo na igreja. Amém. Infelizmente, eu não estou aqui falando de ministério A, B ou C, a gente não tem isso como propósito, né? Mas, cara, existem muitos ministérios que fazem um show. Cara, a cura vira um show, vira um espetáculo. A possessão demoníaca vira um show, vira um espetáculo. Cara, isso é muito ruim, porque não pode ser um espetáculo. Não pode ser um show. Não é uma apresentação que é feita para as pessoas. Cara, é Deus quem está sendo glorificado. Amém. É Deus quem deve ser honrado. Então, tem que existir dentro de nós essa clareza, né, esse entendimento. Qual é o sentido, qual é o propósito real do milagre acontecer, do milagre se manifestar. Então, o que é o milagre? Para quem está em casa entender. O milagre é aquilo que transcende o universo. O milagre é originado em uma fonte que é muito superior à natureza humana. Amém. Por isso a gente fala sempre que Deus não faz mágicas, faz milagres. Milagre não se explica, virou jargões, né? Viraram clichês mesmo da igreja nosso. Porque, cara, Deus é um Deus que é especialista em fazer milagres acontecerem. Então, cara, num podcast como esse, tão descontraído, tão bacana, tem gente em casa agora, cara, que em momento como esse agora, pode receber um milagre. Amém. Sim. Você crê nisso? Eu acredito. Cara, que agora 100%. pode ser curado, que agora pode ser restaurado. Então, assim, cara, onde você estiver agora, cara, em qualquer lugar que você estiver agora, sabe, você está no carro, no trabalho, em casa, cara, em um hospital agora, vendo esse podcast, a cura é para você. Amém. Cara, o milagre é para sua vida, o milagre é para agora. Bispo, por quê? Porque a Bíblia fala, pelas pisaduras de Cristo,
fomos sarados. Ele levou sobre si todas as enfermidades. Deus é aquele que sara. Então, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia garante, aonde Cristo andava, todos eram curados. Então, essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo do Senhor. É desejo de Deus, sim, nos curar, nos restaurar completamente. E eu creio muito que existe cura, existe restauração, existe um milagre para a sua vida. Bispo, falando de curas, de dons espirituais e milagres, já passa pra gente aí a data da escola dos dons, né? Mas é escola de cura. Escola dos dons. Cura faz parte dos dons, né? Legal, né? Fala dos dons, fala dos dons. Gente, Aqui é sem filtro. fala dos dons e da cura. Mas, amor, Passa a data. só pra você passar a data. É porque eu tô rindo aqui zoando o seguinte, porque tem a escola dos dons, Tem e tem a escola de cura. Eu tô brincando com a Bíblia aqui. Então, assim, Mas só pra o Rinaldo passar a data da escola de curas, né? Com os dons. mas que também tem os dons, né? A nossa igreja, ela é uma igreja de curas e milagres Amém. e nasceu de um milagre, né? Porque a nossa igreja é um milagre. Literalmente. Então, literalmente. Literalmente. Então, para você que está assistindo aí, se Deus te deu uma visão, creia nela. Independente do que as pessoas vão pensar, Amém. ou independente dos recursos que você não tem. Eu falo que Sara tinha uma palavra sobre a vida de Sara, que ela teria filhos, Amém. mas a situação dela é que ela era estéril. Então, independente da sua situação, independente se a promessa de Deus para sua vida for desfavorável da situação que você se encontra, creia. Amém. O Senhor vai cumprir, o Senhor vai realizar milagres sobre você. Assim como a nossa igreja nasceu. Situações desfavoráveis, sem condição financeira, sem várias outras coisas que aparentemente são necessárias. Nós abrimos uma igreja e hoje vidas têm sido resgatadas através da nossa igreja. Então, o foco é isso. É ganhar pessoas para Jesus. Amém. Mostrar que elas podem ser agentes de milagres e podem receber milagres. O nosso foco da nossa igreja é isso. É que você seja um agente de milagre e que você viva e os milagres que o Senhor tem e aquilo que você tem buscado. Amém. A nossa oração é essa. Somos uma igreja relevante para a cidade. Nascemos para ser boa resposta de Deus para essa geração. E somos uma igreja pastoral, apostólica e profética. Amém. É aquilo que nos queima, Que é move, aquilo né? que arde nosso coração, aquilo que nos move. Tá Amém. falando sobre o que, Vitor? A escola. Sobre a Escola escola? A escola Escola. de de cura. cura através dos dons. Pronto. Ele é rápido, é Tramontina. Que Cara, consegue pensa ser rápido. ligeiro. Pá! Fala pra gente. E, Ó. e também marca depois, Bispo, um novo podcast para falar sobre isso. Cara, bacana. Sobre cura, sobre milagres, como Tem apropriar, muita como coisa. usar as ferramentas. Vou Cara, contar vai de ser experiências incrível. de curas, de milagres. Acho Meu que vai Deus. somar muito, vai abençoar muitas Vai ser pessoas. Né? incrível. Vai ser É incrível. sempre é um testemunho muito grande, né? Uma cura, um milagre. Quantas vezes nós já vimos pessoas que não professam a mesma fé que a gente, que estão desviadas, que não acreditam em Deus, que começam a acreditar através de Cara, presenciar uma cura. ontem uma pessoa ateísta chegou em mim. Falou assim, bispo, eu era ateísta. Eu não acreditava, cara, nisso aqui mesmo, não acreditava em Deus e tal. Mas, bispo, hoje, quero dizer para o senhor que eu estou salvo. Me batizei agora na Que igreja. bênção, que Já bênção. estou em um GI e quero contar meu testemunho semana que vem na igreja. Uau. Amém. O Glória a Bruno, Deus. inclusive, conversou com ela. Então, assim, cara, isso é sobrenatural. É sobrenatural. É muito né? Um forte. Deus que faz isso. Então, assim, para quem tá em casa, a escola de cura pelos dons espirituais. A escola de cura, dias 11 e 12, agora do mês de março. 11 e 12, agora do mês de março, teremos uma poderosa escola aqui em Goiânia. Já tem muitas caravanas de fora, várias mesmo. Santa Vagas são Catarina, limitadíssimas. são vagas limitadas. Talvez quando você for assistir não tenha mais vaga. Mas nós teremos outras escolas de cura, outras escolas de dons espirituais. São duas escolas que a gente tem feito, né? Anualmente.
em Goiânia e também em outros lugares, né, outros estados. E o foco da escola é esse, é viajar pelo Brasil, fazendo pelo Brasil as escolas, né? Escola de cura, escola dos dons espirituais. Então, dia 11 e dia 12 agora de março, teremos em Goiânia a escola de cura. Se tiver vaga ainda, é só você entrar em contato com a secretaria da nossa igreja. O número é 62 982 32 2883. 2883. Bispo, Certo? e até abrindo aqui, gente, até para fortalecer, eu tenho aprendido que se você quer viver e andar no sobrenatural, se você quer viver os dons espirituais, se você quer ter experiências com curas e milagres e andar nesse ambiente profético, você precisa estar inserido em um ambiente com pessoas que vivem isso diariamente. Se você observar, a gente adquire as características das pessoas que nós andamos juntos. Você pega a filha, ela tem a característica da mãe, o filho tem a característica do pai. Por quê? Porque anda junto, porque mergulha na mesma coisa, porque vive a mesma intensidade. Então, se você quer viver isso, a gente está aqui, é para despertar você mesmo. Você precisa participar. Você precisa se envolver nesse ambiente. Se você admira, sabe, crê que Deus te chamou para esse propósito, você tem que estar inserido em um ambiente como esse. Então, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. E vem fazer umas visitas para nós também, né? Exatamente. Na Vai lá nossa na igreja. igreja, né? Participa, é um lugar de milagres, é um ambiente sobrenatural. E Deus tem feito demais lá. A gente fala muito sobre não centralizar, né? Porque os dons estão disponíveis para todos. E a escola é muito disso, né? É para mostrar que os dons são disponíveis para todos. Que qualquer pessoa pode ser um agente provocador de milagre, transformador de vidas. Deus tem isso para todos nós. Então é muito importante participar desses tipos de evento, se capacitar. Às vezes, dentro de nós, existe muita crença limitante, né? A gente vê alguém pregando e fala, nossa, um determinado dom é apenas para uma pessoa. E não. Qualquer pessoa pode orar por curas e milagres. Deus pode usar qualquer pessoa para orar por curas e milagres. Às vezes o maior empecilho está dentro de nós. E esse tipo de evento, a escola de curas, a escola de dons, trabalha muito isso, né? Quebrar essa crença que nos né? limita, É. que trava a gente. Então, assim, tem isso como propósito, né? Desmistificar os dons. Sim. Simplificá-los, né? Isso. E algo que não é tão falado, né, bispo? Querendo ou não, nos dias de hoje, né? Não é tão falado, né? Se você observar até ministérios no Brasil hoje, que enfatiza, que ensina sobre orar por enfermos, vocês vão ver, nós vamos ver poucos ministérios, né? Então eu creio que chegou o tempo que Deus ele quer despertar, sabe? Ele quer levantar uma geração que crê, né? A grande verdade é essa, que crê naquilo que a palavra diz, né? Que os sinais acompanharão aqueles que crê. Né? Então Exatamente. chegou esse tempo. A gente pensa, sempre quando recebe uma promessa, uma palavra de Deus, a gente tende a querer ajudar a Deus, né? A planejar as coisas para Deus. E vendo o crescimento da nossa igreja, o desenvolvimento da nossa igreja, a gente começa a viver na realidade o que muitas das vezes a gente prega e escuta em pregações. Que Deus não precisa de muitos recursos, que Deus não precisa de uma pessoa determinada. A Igreja Impactados começou sem recursos, só com o bispo sendo o principal ministro de curas e milagres. E com o tempo, essas crenças que limitavam a gente, que limitam muitas pessoas, foram caindo. É muito bacana hoje ver a forma com que Deus fez com a nossa igreja, porque a gente quer ajudar muito a Deus. Ah, Deus me deu um projeto, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho recursos, eu não tenho mão de obra, eu não tenho pessoas. E Jesus é uma prova disso, né? Jesus pegou 12 pessoas que, para a missão que ele tinha, não eram capacitadas. Improváveis, né? Completamente. E garotos, né? Garotos. Tava lendo sobre isso esses dias. Era um jovem. Jesus usou o bispo para Adolescentes, chamar adolescentes. também um lavador de sofá e um vendedor de perfume. É isso aí. E as coisas fluíram. Deus fez através das nossas limitações. A gente não precisa estar pronto, a gente não precisa ter um cenário favorável para começar a fazer a obra de Deus e para dar start nos projetos que Deus colocou no nosso coração. Eu acredito que é ir pela palavra, né? É Muito crer, né? isso. Ter fé.
No começo foi muito baseado na fé do bispo, né? Falou, não, Deus deu direcionamento, Uma palavra pra Deus ele. deu a palavra. Hoje não, hoje pelo tempo que a gente caminha, o tempo que já tem de igreja, a gente consegue compartilhar dessa mesma fé, que a unção que está sobre ele está sobre a gente. Então a fé que ele tem, compartilha conosco também. Então a gente consegue ver as coisas de uma forma diferente. Mas mesmo lá atrás, quando a gente não tinha nada além de uma palavra, é o que muitas pessoas podem estar passando hoje, ter apenas uma palavra. É acreditar que os recursos Deus vai prover, mesmo que o cenário hoje não seja favorável, mesmo que não se tenha capacitação. Se Deus liberou uma palavra, as coisas vão acontecer e vão fluir naturalmente. Amém. Né? Nós Amém. queremos. Começar com aquilo que você tem. Isso. É 5 pães? É 2 peixes? Cara, começa. Começa. Para quem tem em casa, começa. Bispo, cara, só tenho uma tesoura e um secador. Começa. Só tenho aqui um liquidificador e uma batedeira. Começa. Porque o cenário favorável nunca vai chegar, né? Só tenho um notebookzinho aqui, cara ruim, velho. Começa. Dá o primeiro passo. É A a gente garagem da minha precisa- casa. A gente Começa. precisa começar pequeno. O problema é que as pessoas, elas são tão orgulhosas e elas já querem começar lá em cima. Mas todos os homens e mulheres grandes, eles começaram pequeno. Exato. É isso que nos faz ser grandes. Cara, a gente vê, por exemplo, Google, Amazon, Apple e tantos outros, cara. Como eles começaram? Numa garagem, pequenos, sem recursos, né? Não, a E verdade tem é um que projeto, não, só para abrir aqui, Bispo, tem um projeto agora da igreja, né? Da Igreja Impactados, que nós vamos dar um foco muito forte nisso, né? Sim. Sobre empreendedorismo Sim. mesmo e assim, trazer essa visão de águia, né? Sim. Essa visão de quem sonha grande, de quem empreende com aquilo que tem na mão, que não fica esperando. Será Né? destravador demais. E vai ser É um trabalho focado para poderoso. empreendedores, né? já abri aqui, hein? Nem sei se que é isso, Não hein? deve. Já soltou certinho. A verdade é que a dificuldade sempre vai existir, o desafio sempre vai existir. Como nós não tínhamos recursos naquela época, a gente sonhava algo que estava muito além do que a gente poderia imaginar naquele período. Se a gente tivesse os recursos para fazer o que a gente já fez até agora, eu acredito que a gente teria outros sonhos que seriam tão desafiadores quanto. Com certeza. Então a verdade é que um projeto de Deus para a gente sempre vai ser desafiador. Sempre vai estar além das nossas capacidades, que eu acho que é até para provar um pouco da nossa fé e mostrar que Deus quem faz e não a gente. Com certeza. Se fosse algo que a gente conseguisse fazer, a gente poderia pegar a glória pra gente. Cara, isso é muito forte, porque assim, se você quer saber se o sonho que você tem, ele veio de Deus, se o sonho veio de Deus, é maior do que você. Cara, esse é o grande ponto. Sim. Para ser um sonho de Deus, tem que ser maior do que você. Exatamente. Então, aí é um sonho de Deus, que veio do coração de Deus, que nasceu no próprio Deus. É isso. É Glória a forte. Deus. Glória a Bispo, Deus. fala um pouquinho aí agora vocês dois aí da igreja hoje, né? O que vocês... É o grande finale do podcast, Não, amor. O senhor ouviu a parte de cá, né? Aham. Agora a gente quer ouvir a parte aí. Compartilha aí. Quando Deus te deu o direcionamento, você deu uma olhada pro lado assim, olhou pro Fala pra outro, gente aí, pra gente, né? foi olhando. Pra gente finalizar aqui com sucesso, É, né, amor? o grande finale do podcast de hoje é sobre a história da Igreja Impactados, né? É. Sobre como tudo nasceu, como tudo começou, né? É claro que a gente ficaria aqui horas e horas, dias, e eu acho que a gente não conseguiria ainda Tem falar- muita história ainda, falar né? Pra um ser terço. contada. falar um texto do que já aconteceu. Porque nós vivemos 60 em 6, né? Foi mesmo. Cara, é exatamente isso. Pra quem tem em casa, cara, é literalmente isso. Literalmente isso. Foi muito intenso. Foram anos muito intensos. Mas assim, pra resumir, né, fazendo esse breve relato aqui, eu aprendi que a paixão nos impulsiona a fazer mais, a fazer melhor e cada vez mais urgente. E a paixão tem algumas características, né? Existem alguns sinais da paixão. Quem tem paixão tem entusiasmo. Sim. Alguém pode falar, cara, entusiasmo? É, entusiasmo. Entusiasmo não é aquela coisa que desbota com o tempo. Sentimento bobo, barato. Não, entusiasmo é compromisso que você faz, Sim. que permanece, que é duradouro,
que é constante. Se tem paixão, tem energia. Cara, se o cara é apaixonado, ele tem energia. Energia em fazer, em se dar, em se doar, em se entregar, né? Se tem paixão, tem esforço. É um esforço contínuo, né? É igual um casamento. O cara tem que jogar lenha para manter essa chama. Igreja, a mesma coisa. Sim. Cara, nem todo dia você vai entrar na igreja e vai dizer assim, cara, a minha igreja é a melhor igreja do mundo. Pode ser de qualquer denominação, de qualquer ministério. Vai ter tipo assim, senhor, mas sei lá. Vai entrar ali, vai entrar meio, sabe, fora e tal. Sim. Cara, se tem paixão em você, haverá esforço de jogar lenha. Sempre jogar lenha. Dizer, Deus me colocou aqui, me estabeleceu aqui. Aqui eu sou enraizado. Aqui eu vou frutificar. Aqui eu vou crescer. Amém. Assim em tudo, né? No relacionamento, assim é na família. Paixão. Nem todo dia a Cecília acorda e fala, meu Deus, acordei do lado do Brad Pitt, né? Do Goiás aqui. Ixi. Nem todo dia ela olha assim pra mim. Mas ela se esforça dia após dia, né? E isso é muito precioso na paixão. Então, primeira coisa assim, cara, que eu vejo, eu sou um cara muito apaixonado por Deus. E pelo reino de Deus. Cara, muito, muito apaixonado por Ele. Por Ele e pelo seu reino. E assim tem sido durante a minha vida inteira, né? Essa minha paixão por Ele. Minha paixão pelo seu reino. E da gente viver em uma igreja relevante. Para quem é nossos discípulos, né, que estão agora vendo esse podcast, cara, eu não tenho, e nunca tive, nesses anos todos, nenhum preciosismo na igreja. Simplesmente de posse. Sim. Cara, não tenho mesmo. Eu nunca tive. É uma coisa que não faz parte de mim. Então é uma coisa que não mexe comigo, né? De fato, a igreja, ela é construída por todos. Cara, e todos são fundamentais para a igreja. Então, o cara que está pregando, quem está cantando, mas quem está limpando a igreja. Quem está vigiando os carros lá fora. Amém. Quem está na recepção, infraestrutura, iluminação, sabe, transmissão online, data show. Então, é um conjunto, é a família, né? Nós não somos membros isolados do corpo. Sim. Nós somos um só corpo, né? Uma só família espiritual. Cara, tudo nasceu por causa disso. Por causa desse ideal. Por causa desse propósito, desse projeto de Deus. Amém. De ver um lugar saudável. De ver um lugar completo. Eu lembro da gente conversando no início, isso quando a gente tinha essa palavra de Deus, né? E eu compartilhava com vocês assim, por que não uma igreja completa? Vocês lembram disso, eu falando sobre Sim. isso? Cara, por que não? Uma igreja que tenha disso. Eu não vou citar nomes aqui específicos, mas assim, que tenha o fervor de uma igreja pentecostal. Que tenha o zelo teológico, sabe? De uma igreja, eu posso falar o nome, né? Uma igreja luterana, uma igreja batista, uma igreja metodista. Que tenha a oração, sabe? De igrejas como a Assembleia de Deus Missão e outras, né? Madureira e outras igrejas sérias e especiais também. Então, assim, cara, por que não? Uma junção. Por que não ter isso? Por que não ser uma igreja dinâmica? Uma igreja que trabalha com os grupos de impacto, para quem não sabe, que a gente fala GI, são nossas células da igreja. Então, por que não uma igreja que tenha células, que tenha os GIs, uma igreja que tenha zelo pela teologia, uma mensagem cristocêntrica, a palavra pregada, uma igreja que se aprofunda nas escrituras, uma igreja fervorosa na oração, uma igreja que tenha sinais, prodígios, maravilhas, porque hoje em dia a gente vê em muitos lugares, cara, ou a igreja, ela só foca aqui na oração, nos dons espirituais, melhor dizendo, só os dons espirituais, e deixa o ensino, o estudo e o A discipulado. palavra fica. Aí uma igreja que foca apenas no ensino, e todo mundo em casa é inteligente para compreender como eu estou falando, né? Para interpretar o que eu estou dizendo aqui. Que foca apenas no ensino ali das escrituras. Sim. E deixa os dons, a manifestação do poder de Deus. Sim. Ah, bispo, tá dizendo que está errado quem está só ensinando? Logicamente não. Todo mundo é inteligente para compreender o que eu estou dizendo. Mas assim, por que não Mas uma isso também igreja... foi particular para nós. Isso, Uma visão que Deus deu de exatamente. colocar tudo. Por que não ser assim? Isso é Por que não ver um ambiente que a gente possa ver isso? usar. Cara, se você entrar no Impactados hoje, cara, é assim. Uma pregação, cara, cristocêntrica,
uma mensagem bíblica, uma igreja que tem seminário, cursos, escola, ensino das escrituras de forma sistemática. Uma igreja bíblica, cara. Cara, desceu um anjo aqui. Se falou uma coisa que não está na palavra, a gente rejeita o anjo. Sim. Sai para lá. Ficamos sempre com a palavra de Deus. 100%. Mas uma igreja profética. Uma igreja que os dons espirituais, eles são, sabe, muito evidentes, é muito claro, muito perceptível. Cara, a gente vê, percebe, a gente enxerga os dons espirituais, o mover sobrenatural de Deus na igreja. E, cara, isso é muito especial. Como igreja local, cara, eu sempre falei assim, Deus, por que não uma igreja relevante? E isso está, assim, impregnado, né, na visão da nossa igreja. Sempre fez parte. Todos os membros da igreja sabem falar isso. Cara, por que não uma igreja relevante? Sim. Com trabalho social relevante de verdade. Uhum. E assim, isso aqui não é para nossa vaidade. A gente não tem essa bobagem, não. Mas assim, cara, o que a nossa igreja faz, cara, poucas ONGs faz. Sim. Não é tocando em ministérios aqui, mas, cara, poucos ministérios fazem. Poucas denominações fazem. Um trabalho social tão relevante, tão impactante, de tanto resultado. Sim. Cara, a gente, durante a pandemia inteira, a gente teve na igreja, para quem tem em casa ouvir, a gente teve um fundo de emergência da igreja. Cara, esse fundo de emergência da igreja é para famílias, para irmãos que estavam em necessidade, em aperto, em arroxo. Cara, e tinha um fundo para eles sacarem da igreja, para poder pagar energia, água, aluguel, sabe, uma cirurgia, coisas do tipo. Cara, isso é incrível. Uma igreja que a gente, cara, são toneladas de alimento. Uma igreja que distribui remédios. Uma igreja que impacta a comunidade de forma relevante. Cara, isso me deixa muito feliz com o futuro. Porque é nessa visão que nós estamos. Amém. É nesse propósito que nós estamos. Cara, no mercado solidário. Que trabalho lindo, cara. O cara chega lá, ele faz a compra dele no mercado solidário. Ao invés da gente dar cestas básicas, a gente Ele dá um escolhe. voucher. Ele escolhe itens que ele quer. Mas a compra é sem dinheiro, um dinheiro fictício. Para quem é um dinheiro fictício. Então, assim, ele vai lá, pega chocolate, Poder de escolha. sabe, né? arroz, É frango. Sabe, cara, isso é maravilhoso. Então, nasceu assim. Nasceu no propósito de ser uma igreja. Uma igreja que transcende os muros. Uma igreja que ultrapassa as paredes. Uma igreja que não gera apenas boa impressão. Amém. Porque a boa impressão, ela passa. É tão rápida. Sim. É tão momentânea. O impacto, ele permanece. O impacto, ele fica. O impacto prevalece. Então, eu ficaria aqui horas falando. Mas essa foi a palavra, né? Essa foi a direção. Cara, eu me lembro disso. E falando aqui, acho que eu já prolonguei até. Mas, cara, eu me lembro de um dia que eu tive uma visão. Eu era menino, cara. Eu era menino. E a história é longa, né? Não dá pra contar tudo. Mas, assim, resumidamente, eu tava indo pra uma feira coberta. Um evento. Isso eu morava lá em Palmas. Cara, era um menino ainda. Criança. E aí a gente tava indo pra essa feira coberta. Pra esse ambiente, né? De feiras e tal. E aí eu senti de parar em frente a um galpão. Cara, e eu falei, mãe, para nesse galpão. Ela, que isso, meu filho? Eu falei, mãe, para aqui. Deus está falando comigo. E eu era menino, criança. E eu parei. E aí eu parei, desci, e era uma igreja. Tava tendo um culto lá. Cara, eu desci assim, e aí a pastora dessa igreja, esse vídeo, acho que vai até chegar nela. Pastora Vilmar, né? Eu nunca mais falei com ela, nunca mais vi ela, né? Eu era menino, uma criança mesmo. E aí eu fui, a pastora Vilmar falou assim, eu estava te esperando. Foi muito doido. Eu estava te esperando. Eu fui em direção pro altar. Ela falou, você vai pregar hoje. Cara, eu comecei a pregar e tal, e resumidamente, o Espírito Santo se moveu de forma muito especial sobre mim, né? Eu fui, sim, pelo Espírito Santo tomado. Houve um arrebatamento de espírito. Eu sei que é um assunto longo para eu explicar sobre isso. Depois eu explico em outros podcasts o que é essa experiência, né? E aí, cara, eu apareci num santuário. Cara, eu contei poucas vezes. Eu já contei para vocês essa história? Já contei? vezes. Já. Algumas. Eu estava em um santuário e tinha um serafim. Tinha um anjo, cara, um anjo que ardia em fogo na minha frente. Tinha uma tocha, uma labareda de fogo assim na minha frente.
Cara, eu me lembro que esse anjo, na visão que eu tive, né? Ele pegou essa tocha, cara, e colocou dentro do meu coração. E eu sentia queimar aquilo, cara. Esse anjo me pegou e me levou para ver as nações. Eu comecei a ver as nações do mundo. Comecei a ver estádios cheios, cara. Eu vi estádios, eu via ginásios cheios. E aí eu vi impactados. Cara, literalmente eu vi impactados. Tudo, cara, que a gente vê hoje. Naquele dia eu tive do Espírito Santo, eu tive do próprio Deus, né? Essa revelação. Então, não dá para falar de igreja impactados de 6 anos e meio para cá. Porque não nasceu em 6 anos e meio. Não nasceu há 6 anos e pouco Não atrás. foi algo pensado do dia pra noite. Não. Cara, talvez todo o contexto, né, de nascimento de igreja, muito simples. Como foi falado aqui, né? Tudo muito precário. Mas a igreja nasceu muito antes. Nasceu no coração de Deus. Já estava Amém. pronto, né? Deus já havia planejado tudo. Deus já havia projetado tudo. Então isso é maravilhoso. Amém. Amém. E é isso. E é isso. E É aí? isso. É isso. E E assim assim- essa casa iniciou. E Muita assim, coisa para falar. termina o Pouco nosso tempo. podcast de hoje. Mas A vamos gente ter está mais. assim falando desse jeito, termina o podcast de hoje, mas é o primeiro podcast. Primeiro de muito. É o primeiro de milhares que virão Uau, vai pela ser frente. Fiquem incrível. ligados daí, muito assunto legal, muita coisa legal vai ser falado aqui. Muitos homens e mulheres de Deus sentarão aqui e vamos partilhar de momentos muito legais. Então, Deixa eu falar, muitos legais, deixa eu não, falar muito igual, legal. igual um youtuber, deixa? Pode falar. Pode falar igual um youtuber? Pede Então, like, pede like. gente, você que tá em casa aí, acompanhando esse podcast, dá um joinha, Inscreve no canal. deixa o seu like, comente aqui embaixo, Vai lá. se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações. Isso aí, Falei, manda bala. falei tudo certo? Foi top. Então Nos acompanhe. siga lá no nosso Instagram, você que não nos Nos segue. siga no Instagram, vai aparecer o Instagram aqui de No todo YouTube. mundo, aqui embaixo. Vai lá, siga a gente. Deus abençoe muito sua vida. Deus E um beijo no abençoe. coração. É muito especial. Tchau. Com Uau. Deus. Tchau, tchau. Tchau.